Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão assistindo. Meu nome é Ricardo Terra e hoje vamos falar de linguagens regulares, propriedades, tá? Então vou falar um pouquinho das propriedades, principais propriedades de linguagens regulares, tá? Então vamos passar aqui. A ideia de como que a gente prova que uma linguagem regular, ela é muito, na verdade é simples. Porque assim, tem quatro modos. Um deles é você criar uma gramática regular. Você cria uma gramática regular, que é um formalismo gerador, tá? Para uma linguagem. Então, se você conseguiu criar uma gramática regular, essa gramática é essa linguagem, a linguagem gerada por essa gramática é regular, que até a gente usa assim, linguagem da gramática, tá? Então, a linguagem da gramática é regular. Quando você chega e faz um autônomo finito determinístico, um autônomo finito não determinístico ou um autônomo finito não determinístico de transição lambda, que é um formalismo operacional, que é a máquina, a gente fala também, se você fizer qualquer um desses três, se você criou um autônomo finito, e a gente já viu que a gente consegue transformar não determinístico para não determinístico lambda, para não determinístico para determinístico. Então, se você consegue criar qualquer autônomo finito, a sua linguagem também é regular. Então, a gente formaliza assim, ó, a linguagem da máquina é regular. Então, L de M, tá? Em linguagem regular, nós temos dois formalismos a mais, que é o formalismo axiomático, tá? Que a gente tem, ou também conhecido como formalismo denotacional, tá? Então, até escrever aqui, ó, denotacional. O que significa isso? Significa que a gente pode criar um conjunto regular ou uma expressão regular. Isso aqui é bem próximo um do outro, qualquer coisa vocês assistam a minha aula de conjunto regular, tá? Eu não sei se ela está disponível ainda, mas se não tiver, logo, brevemente vai estar. Tá? Então, assim, expressão regular é quando você chega, por exemplo, e fala assim, eu quero saber se a palavra... vou fazer um bem simples aqui, mas assim, eu quero saber se a linguagem que é formada por A ou B, palavras que começam com A. Então, aí você faz para gramática regular, eu faço S produz azão, tem que começar com A. E depois o azão produz azinho, azão, ou Bzinho, azão, desculpa, ou lambda, ou seja, tem que começar com A, depois pode ter A ou B. O alfabeto, até brincando com vocês aqui, nossa, como eu desenhei isso aqui? O alfabeto é igual a A e B, tá bom? Então, assim, gramática é isso. Então, eu criei uma gramática regular, ela é uma linguagem regular. Então, se essa gramática chama G, é o que eu tô falando, G, dois pontos, né? Aí a gente tem linguagem G, é regular. Um autômato, se você pegar qualquer autômato, vou fazer um autômato aqui que tem que começar com A. Então, você tem o estado inicial. Opa, ficou bem ruim o estado inicial, mas tudo bem. O estado inicial, ele vem aqui para um Azinho, e aí depois você vai para um estado que você pode fazer A ou B, e ele é final. Então, com isso, essa aqui a gente vai chamar de M. Então, a linguagem da máquina é regular também, tá? E o terceiro é o formalismo denotacional ou axiomático, que é o conjunto regular e a expressão regular. Então, eu vou pegar a expressão regular, por exemplo, tá? A expressão regular aqui seria assim, A ou B, asterisco. Pronto. Com isso aqui, eu faço palavras que começam com A. Lembrando de conjunto regular, a expressão regular é uma sintaxe mais limpa, eu gosto mais. Então, assim, nas minhas aulas, na minha prova, por exemplo, de LFA, e nos exercícios que eu peço, eu sempre foco em expressão regular. Mas conjunto regular é a teoria perfeita de conjuntos. Então, aqui a gente teria assim, eu quero um elemento do conjunto que só tem A, e depois zero ou mais elementos do conjunto que contém A ou B, tá? Não é zero ou mais, essa nomenclatura de zero ou mais, a gente fala até aqui, A ou B, zero ou mais. Aqui significa que eu tenho um conjunto infinito, que é união, o conjunto multiplicado por ele mesmo. Então, com isso aqui, a gente tem A, tem todas as palavras formadas por A e B. E daqui eu tenho que tirar um elemento. Então, eu posso tirar um elemento de tamanho 1000, tá? O raciocínio é diferente, mas a ideia é a mesma, tá bom? E a última que a gente está falando, que a gente pode provar, é através de propriedade de fechamento. Tá? Então, assim, vamos conhecer um pouquinho das propriedades de linguagem regular. Eu te falo, pode vir tranquilo, porque aqui é fácil. Quando a gente começa a subir para as outras linguagens, começa a ficar um pouco mais complicado. Mas aqui é bem tranquilo. Tá? Então é o seguinte, o que é fechamento? A gente tem aquela ideia de fechamento, tá? Então, assim, o que é propriedade de fechamento? Propriedade de fechamento em linguagem regular é o seguinte, união, concatenação e o fecho de Kleene. O que significa isso? Você pega duas linguagens regulares e une, a união vai também ser uma linguagem regular. Se você pega uma linguagem regular e concatena com outra, a concatenação de duas linguagens regulares vai me resultar numa outra linguagem L3 que também é regular. E se você pegar uma linguagem regular e botar um asterisco, então ela quer dizer que isso é asterisco, tá?
E por que isso? Até explicando de forma bem simples para vocês. Por que que também é regular? Suponha que você tenha, eu gosto de sempre pegar uns exemplos. Por que que união é? Se você pegar, por exemplo, vamos supor que tem um autômato aqui, ele tem um estado inicial, ele tem um estado final. Se aí ele tem um estado final, vamos supor assim, bem ridículo assim. Eu tenho esse aqui, ó, como a L1 é uma linguagem regular, esse aqui é um autômato finito, tá? Que aceita a linguagem dessa máquina M1 é L1. Por que M1? Porque aqui está um M1. Eu vou chamar aqui ela M1, tá? E aí a gente tem um outro autômato aqui, ó. Pum, 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 pum. E esse autômato a gente vai chamar ele de M2. M2. Então a linguagem de M2 é o quê? L2. Aqui é 1, não parece 1. Eu vou até apagar aqui, ó. Tá? Não parece 1. Mas então eu vou fazer um meu só assim, ó. Beleza? Então eu tenho um autômato que aceita a linguagem 1, porque ela é regular. E o autômato que aceita a linguagem 2 é regular. Como é que eu faço a união? Bem simples. Eu simplesmente crio um novo estado inicial aqui, que faz lambda para o inicial dos outros. Pronto, acabei de aceitar um ou outro. Pronto, então isso aqui tá certo. E como é que funciona a concatenação? A mesma ideia, tá, pessoal? Vou pegar a mesma ideia, só que eu vou desenhar diferente aqui. Eu tenho a máquina M1, essa aqui é M1, tá? Vou chamar, não, mas ela é M1, tô falando pra vocês aqui, M1. E aqui é a máquina M2. Então a máquina M2 está aqui, ó, inicial e final. Tá joia? Então o que significa que eu tô querendo falar para vocês? A concatenação de uma e a outra também vai ser válida. O que eu tenho que fazer para isso? Basta os estados finais, vamos imaginar que a M1 tenha 3 estados finais. Vamos imaginar assim, 2 estados finais, 2 já tá bom pra gente. Então aqui esse aqui é a M1, tá? M1 diferente desse, porque agora tem 2 estados finais, mas só ilustrando, tá? Então, se eu pegar uma transição lambda dos finais daqui para o inicial de lá, o que significa isso? Significa que eu acabei de fazer L1 concatenado com L2. Então, isso aqui é possível sim, tá? E o L1 asterisco? Pô, o L1 asterisco é você fazer repetição daquela linguagem quantas vezes você quiser. Então, vou pegar aqui uma máquina, vou chamar ela de M3. É uma máquina bem simples aqui, ó. É uma máquina bem simples que aceita, então a linguagem de M3 vai me dar a L3, que eu acabei de inventar. Mas eu quero fazer L3, o que eu quero fazer é a L3 asterisco. Como é que eu faço o L3 asterisco? Aí a gente já sabe, o conhecimento nosso de expressão regular daquele algoritmo, quem não viu o algoritmo que transforma qualquer expressão regular em autômato finito não determinístico com transição lambda, assista minha aula. Tá? Mas basicamente, se você pegar isso aqui, você cria um novo estado inicial, tá? Você cria um novo estado final. Então, esse aqui deixa de ser final, só os finais deixam de ser finais. Então, nesse carinha aqui. E o que eu faço? Eu faço uma transição lambda para cá, uma transição lambda para cá, tá? Eu faço aqui uma transição lambda para cá e uma transição lambda para cá. Então, eu acabei de colocar esse carinha aqui, eu vou até tentar mudar aqui, vou usar outra cor aqui, tem um verdinho aqui. Isso aqui era o que aceitava a linguagem, tá? Então, eu tirei o estado final dele e simplesmente fiz lambda para um novo estado final aqui. Então, eu faço esse carinha aqui, é o L3, 0 mais vezes, tá bom? Ah, tem gente que pergunta para mim, professor, precisa tirar mesmo o estado final daqui e tal? Se você deixar, não vai atrapalhar em nada. Só por questão de ideia é o seguinte, todos os estados finais vão ter transição lambda para esse novo final. Então, eu recomendo que vocês façam, aproveita e tira aqui, para não ficar redundante, mas não altere nada, tá bom? E o mais interessante de tudo, isso aqui a gente já sabe, todos aqui a gente já sabe, se a linguagem 1 é regular, o complemento dela também é regular. Então, vamos supor que o universo seja A e B, C e D, A, B, C, D. E o que acontece? Se L1 e L2 são regulares, vamos supor que L1 aceita A e B. Esse é o universo de palavras que ele aceita. Então, quem o complemento de L1 vai aceitar? Vai ser C, aqui é igual, viu? Igual. Vai ser C e o D. Então, se é um complemento de L1, isso aqui também vai ser regular. Como é que a gente baseia nisso? A gente já viu. A gente já viu um algoritmo que se você inverter os finais e os não finais, então assim, se eu pegar esse autômato aqui, ele aceita uma linguagem regular. Eu simplesmente, agora eu vou desenhar aqui, eu simplesmente tiro isso aqui como estado final e coloco esse aqui,
coloco esse aqui como final e tiro esse, eu tenho o inverso. Desde que seja autômato finito determinístico, que eu chamo de completo. Não esqueçam isso. O que é o completo? Função determinística total. Ou seja, não tem não tem uma bolinha com uma setinha do símbolo do alfabeto, que é A e B. Se é A e B, toda bolinha sai um A e um B. Tá? Não tem uma transição indefinida. Ou seja, se for B, para onde que eu vou? Não tem, eu travo. Não existe isso. Tá bom? E o outro também, pessoal, esse é bem interessante, que a interseção, a gente não pode usar esse interseção em expressão regular. Todos meus alunos falam, professor, posso usar essa interseção? Não, não pode. Expressão regular, então voltando em expressão regular aqui, ele trabalha com o conceito de concatenação, tá? Então vou fazer melhor. U concatenado com V, tá? Ele também pega o U asterisco, tá? E tá bom. É isso que eu queria falar para vocês, tá? Então, a gente trabalha em expressão regular com união e concatenação. Com isso, a gente consegue simular tudo. E o que acontece? Por que L1 interseção com L2 também é regular? Tá? Então, eu vou só passar aqui para a gente limpar um pouco essa tela. Tá? Então, assim, só para mostrar aqui eu falei, basta inverter os estados finais com não finais, a gente já aprendeu isso. Então, por que o complemento... Desculpa, a interseção de duas linguagens também é uma regular. Se L1 for regular, se L2 for regular, a interseção também é. Basicamente, pelo famoso De Morgan. Esse cara tá em todas, né? O que significa? Se você pegar e falar assim, olha, se eu pego o L1, e L1 é regular, e eu pego L2, é regular. Se eu pego L1 é regular, o complemento dela não é regular? Aí você fala assim, não, complemento acabei de falar aqui, é só inverter os estados, então é regular também. Então L2 também, não é isso? Se eu unir aqui, eu fizer a união de duas linguagens regulares, também não é outra regular? É. Então aqui você une, é duas regulares, pronto. Mas eu não estou chegando onde você está entendendo. Se eu pegar o complemento de uma, união com o complemento de outra, e isso tudo aqui eu fizer o complemento, ou seja, essa linguagem que me resulta aqui, eu faço complemento. Então, o complemento de uma linguagem... Isso aqui é uma linguagem regular, isso aqui é uma linguagem regular. A união de duas linguagens regulares é uma linguagem regular. E essa união aqui, eu tirar o complemento, também vai ser uma linguagem regular. Como é que vai ser o complemento? O complemento da união é o quê? L1 interseção L2. Então, isso aqui é o quê? A união dos complementos... O complemento da união dos complementos é igual à interseção das linguagens. Tá bom? Então esse aqui é o famoso De Morgan que prova isso aqui pra gente, tá? Então a gente tem esse aí. Ou seja, em resumo, se sua linguagem é fechada para união e complemento, ela é fechada para união, aqui é união, e complemento, ela automaticamente é fechada para interseção. Não tem como não ser, porque justamente o complemento de uma união vai dar uma interseção. Tá? Vai dar a interseção do complemento das duas, tá? Então a gente tem que lembrar que aqui é o complemento, tá? Aqui é o complemento, olha lá. Aqui é o complemento e aqui é o negócio. Beleza? Então, ó. E qual que é o objetivo nosso? Tá? O objetivo nosso aqui é originar novas linguagens regulares a partir de existentes. Então você consegue gerar e você também consegue provar, mas assim, ou refutar que alguma linguagem é regular. Refutar com certa... não é tão direto assim, tá? A gente vai ver que para refutar mesmo, a gente usa o lema do bombeamento, tá? Que a gente vai aprender também aqui, tem uma aula disso. Mas o que ele quer dizer com isso? Por que refutar? Porque você pega duas linguagens, tira a interseção, e ela chega em A, I, B, I, onde o I maior que zero, ou seja, mesmo número de A's, mesmo número de B's, a gente sabe que essa linguagem é conhecidamente não regular. Então, se a interseção entre duas linguagens que eram ditas serem regulares gerou uma linguagem que não é regular, essa linguagem aqui não é. Tá? Ela é a mais conhecida como não sendo, entendeu? Não é regular, não é linguagem regular. Então você pegou aqui uma dessas duas, ou as duas não vão ser regulares. Tá? Então assim, se você tiver certeza que essa é regular, então você consegue garantir que essa aqui não é regular. Tá bom? Mas a ideia nossa é mais provar que uma linguagem é regular ou não. Então vamos lá, vamos pegar uns exemplinhos aqui. Olha que interessante, isso aqui é uns exemplos que tem, tá até no livro do Sudcamp, tá? Para mim o melhor livro que tem. A linguagem formada por palavras sobre A, B, então o alfabeto é O, B, elas têm que ter A e não pode ter BB. Então, se eu quero provar que essa linguagem que contém A e não possui BB é regular,
pessoal, vou falar um negócio pra vocês, não é trivial. Se vocês tentarem criar isso aí, tá? Um autômato, uma expressão regular, não é direta, não é um segundo que você faz. Tá? Mas como aqui eu quero provar, simplesmente eu não quero ter um formalismo, ou um conjunto regular, uma expressão regular, um autômato finito, qualquer um, ou uma gramática regular. Não é isso que eu quero. Eu quero só saber se ela é regular ou não. Então, basicamente, o que eu fiz? É muito simples fazer uma linguagem que aceita AA. E ele fez aqui, ó, palavras com AA. Ele criou uma expressão regular. Se ele criou uma expressão regular, ou seja, qualquer coisa tem que ter AA qualquer coisa. Então, acabamos de provar que L1 é regular. Então, L1 é regular. L1 regular, tá? L2 é que não tem um bebê. Então, assim, que não tem um bebê é complicado de fazer uma linguagem dessa. Assim, não é o fim do mundo, mas assim, é mais complicado do que fazer que tem bebê. Então, eu vou fazer que a L2 é palavras com bebê. O que é? Qualquer coisa, bebê, qualquer coisa. Então, isso é regular. Acabei de fazer uma expressão regular, provei que L2, que é palavras que tenham bebê, ou seja, palavras com bebê é regular. Se palavras com bebê é regular, vocês concordam comigo que o complemento dela são as palavras que não contêm bebê. Então é regular também. Aí o que acontece? É isso que ele fez aqui, ó. Também é regular. E o que acontece? E eu quero... Aí, a gente sempre tem aquele negócio. Eu quero as palavras formadas por AB que tenham AA e não tenham bebê. Então o que acontece? Como é que é? Quando você quer fazer um OU, o OU, normalmente, você usa união. O união está atrelado a OU. E o interseção está ligado a E. Ou seja, por quê? Porque o OU, se você tiver o A ou o B, qualquer um dos dois satisfaz. Se no interseção, vou copiar um outro aqui, porque aqui lá ficou muito próximo. Se no interseção eu tiver uma interseção A e B, não pode, tem que ser aqui e aqui. Então tem que ter essa condição válida e essa também, que no caso aqui não tem nenhuma. Então, eu quero palavras com AA, então tem que satisfazer as palavras com AA. Tá? Palavras com bebê é L2, mas eu quero palavras que não tem bebê, então eu botei um complemento aqui, vou até voltar, porque eu não sei porque eu fiz outro complemento, tá? E eu vou falar assim, eu quero palavras com AA e palavras que não tenham bebê. Então, se eu quero I, então eu acabei de provar que essa linguagem que contém AA e não tem bebê, ela é regular. Como é que eu posso provar? Eu provei aqui por propriedade de fechamento. Eu posso também fazer um autômato finito, um conjunto regular, expressão regular, e assim vai, gramática regular e tudo mais. Beleza? Então tá provado aqui, espero que vocês tenham entendido. A outra que a gente está falando aqui é o seguinte. Mais um exemplo, tá? Que eu quero provar, por exemplo, que a linguagem AIBJ, tal que o I e o J seja maior que zero, e o I diferente de J. Não é regular. Ou seja, eu quero que se tiver 10 As, por exemplo, o I e o J tem que ser maior que zero. Então, se eu tenho 10 As, o que eu posso ter de B? Eu posso ter qualquer número, exceto 10. Então, se eu tiver 10 aqui, o B eu posso ter, começando 1, porque pode ser até 0, ó, é maior ou igual. Então, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí o 10 não. E depois 11, 12, 13, 14, 15, até o infinito. Tá? Então, assim... A única coisa que eu quero é provar que essa linguagem não é regular. Ela não é. Isso aí eu sei que ela não é. Como é que eu provo que ela não é regular? Então, assim, é bem simples, pessoal. É aquela prova por contradição. Então, eu vou explicar primeiro o método que eu usei aqui, ó. Prova por contradição. Então, assim, ele quer provar que ela não é regular. Então, eu assumo o contrário. Então, eu assumo que ela é regular. Então, olha aqui, ó. Supõe que L seja regular. E baseado nessa suposição contrária ao que é, eu vou chegar em um absurdo. Tem muita gente que chama por prova por absurdo, tá? Mas é prova por contradição também. O nome não importa, desde que você saiba uma técnica, tá? Então, assim, supõe que essa linguagem que eu quero provar que não é regular, supõe que ela seja regular. Então, se ela for regular, o complemento dela também é regular, não é isso que a gente já sabe? Qual que é o complemento de AIBJ, onde a única coisa que não pode é que o I seja igual ao J? Aí você fala, nossa, como é que é isso? Uai, é a IBJ onde o I igual a J. Então a diferença é só essa. Só que o complemento dela chega numa linguagem que a gente já conhece, que é a IBI. Então essa linguagem basicamente é conhecida AI, BI, tal que o I maior ou igual a zero. Essa linguagem, pessoal, é a primeira linguagem que a gente aprende que não é regular. Essa linguagem é a linguagem de contexto. Tá? Então, como a gente pegou, assumiu que ela é regular, fez o complemento e chegou no absurdo de falar que essa linguagem aqui, que é igual a essa aqui, é regular, então L não pode ser regular, porque aqui, ó, é o absurdo.
Eu tinha um professor que falava que é tão absurdo que não tem o A, é absurdo. Entendeu? Aqui é um absurdo. Não achei graça não, mas assim, quando eu era mais novo, o professor falava, eu achava graça. Então, vamos propagar aí o conhecimento dele, tá? Professor, se eu não me engano, o professor Fausto, né, de física no ensino médio, dando os créditos para ele aqui, tá? Ô pessoal, outra coisa é o seguinte, a gente tem linguagens regulares vazia, finita ou infinita. Então, umas propriedades. Como é que a gente sabe que uma linguagem é isso aqui, pessoal? É importantíssimo. Então, esse conhecimento aqui é importantíssimo para a gente conhecer o conceito de lema do bombeamento. E o mais legal, o lema do bombeamento, na verdade, não é um lema, é um teorema, mas tô nem aí para isso, né? Então, loucura. Mas assim, é importante, mas é bem simples, eu só quero que vocês entendam duas coisas, tá? Quando que a linguagem regular é infinita, quando ela é finita e quando ela é vazia. Então isso é muito importante. Vou começar pelo vazia. O que é vazia? Vazia significa que a linguagem é nada. A linguagem é vazio. Não isso aqui é diferente de uma linguagem que aceita só lambda, tá? O que eu quero é uma linguagem vazia, nada. Não aceito nada. Quando que eu não aceito absolutamente nada? Quando eu não tiver estado final, então não tem estado final. Então, se eu não tenho estado final, não tem como aceitar nada. Então, pronto, vazia. Ou então, quando eu tenho vários estados finais, um ou mais estados finais, eu tenho aqui, só que eles não são alcançáveis. Ou seja, eu criei um estado aqui falando assim, pronto, isso aqui, ó. Considere isso aqui, eu vou até mudar a corzinha, mas considere isso aqui como sendo um autômato. Tem como eu chegar nos estados finais? Não. Então, não tem como eu aceitar nada. Então, pronto, é vazia. Então ela é vazia quando o F, o conjunto de estados finais, for vazio, ou todos os estados finais forem inalcançáveis, tá? E aí o que acontece? Quando que ela é finita e infinita? Eu vou apagar aqui, então vou até mudar minha borracha aqui, ó. Quando que... isso aqui, eu não gosto muito de apagar não, mas é tão importante isso aqui que aí eu não tenho as caras não, tá? Quando que ela é finita? Esse é um detalhe muito importante. Se eu tenho dois estados, vamos imaginar, eu tenho dois estados. Dois. Eu tenho aqui o Q0, vou tentar escrever bonitinho, e o Q1. Vamos imaginar que o Q1 aceita. Vou colocar todos os finais. E aqui eu vou colocar Azinho ou Bzinho. Tenho dois estados, então dois estados. Qual palavra que eu aceito aqui, nesse caso? Eu aceito lambda, então o conjunto meu é lambda. O conjunto meu é A, e parei. E o conjunto meu, B, parei. Então, com dois estados, qual que é a maior palavra que eu aceitei? A maior palavra que você aceitou foi tamanho 1. Porque você aceitou 0, 1, 1. Peraí, não faz sentido. Vamos colocar mais um estado? Vou apagar esse aqui, ó. Olha como é que eu apago, bacana. Vou criar o Q3 aqui. A ou B. Q2. Q3 não, Q2. Então, vamos lá. Ó, acabei de criar o Q2. Aí, vamos lá. O que eu aceito aqui? Nota, você aceita um monte de coisa. Você aceita lambda. Você aceita A, você aceita B, você aceita AA, aí vai lá, AA, você aceita AB, você aceita BA e você aceita BB. Poxa, mandou bem. Qual que é o maior tamanho de palavra? 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Com 3 estados, então aqui 3 estados, a maior palavra que eu aceitei é 2. Se com 3 estados eu aceitar mais uma, vamos lá, eu pus um loop aqui, ó. Vocês concordam comigo que eu aceito A, e aqui, vamos imaginar que aqui, ó, seja AB. Eu aceito A. Eu aceito 3 As, não aceito? Com 3 estados eu aceito 3 As. Então eu aceito infinito. Essa linguagem aqui tem tamanho infinito. L é infinita. Por que ela é infinita? Se ela aceita uma palavra, o tamanho de uma palavra que ela aceita for maior ou igual ao número de estados, tá? Estados. Também você pode falar assim, se o tamanho de uma palavra for maior ou igual ao conjunto de estados, for maior ao conjunto de estados, isso significa o quê? Que a linguagem é infinita. Por quê? Porque tem um loop. O único jeito de aceitar uma palavra com tamanho maior do que o número de estados, ou igual ao número de estados, é você tendo um loop.
Então, quando que ela é finita? Quando toda palavra que eu aceito, ela aceita apenas palavras Z, tal que o tamanho de Z seja menor que o tamanho de estados, que o número de estados. Ou seja, se as palavras forem menor que estados. Se eu tiver 10 estados, vou colocar 7 aqui, como eu escrevi 7 estados. Então, se as palavras, todas as palavras, elas tiverem o máximo do tamanho dela for 6, beleza, essa linguagem é finita. Mas se eu tiver um negócio que tem 4 estados e eu aceitei uma palavra, o tamanho de uma palavra é igual a 4, então essa linguagem é infinita porque ela possui ciclo. Então, basicamente, a resposta mais simples é, se você achar algum ciclo no autômato, ou que eu chamo, pode ser um auto loop, ó, aqui, ó. É um loop, mas aqui também é um ciclo, ó. Tem ciclo. Então, se eu acho um ciclo, ela é infinita. Para eu não fazer ciclo em N estados, o máximo que eu posso aceitar são 3. 3 estados, para eu não fazer ciclo, eu tenho que vir para cá e depois vir para cá. Se eu fizer voltando aqui, vai ter um ciclo. Se eu estiver voltando aqui, vai ter um ciclo. Se eu fizer aqui voltando, vai ter um ciclo. Entendeu? Se eu fizer aqui no loop, vai ter ciclo. Então ela vai ser infinita. Tá bom? Então, basicamente, é isso aí. Tá? Para fechar essa aula de propriedades, eu fiz uma coisa muito louca aqui, mas eu já voltei. Então, para fechar essa área de propriedades, eu quero saber o seguinte: tem como eu garantir que duas linguagens são iguais? Isso é bem interessante. Sim, é possível sim verificar se L1 é igual a L2. Tá? Então a gente consegue verificar se a linguagem 1 é linguagem L2. Por quê? Eu tenho um conjunto aqui, eu quero saber se todas as palavras que estão nesse conjunto são iguais às palavras que estão nesse conjunto. Como é que eu faço isso? Isso é bem bacana, pelas propriedades de fechamento eu consigo provar isso. Olha lá. Suponha que eu tenho a linguagem L1 e eu tenho a linguagem L2. Então eu tenho uma máquina 2 que aceita a linguagem L2 e eu tenho uma máquina M1 que aceita a linguagem L1. Então suponha M1 e M2. Essa é a linguagem 1 e essa é a linguagem 2. Ambas são regulares, tá? E eu quero saber se é possível construir, eu quero saber se L1 é igual a L2. Então, olha que massa. Se eu pegar o que tem em L1, olha lá, tudo propriedade de fechamento, interseção, complemento, união. Então, observa. Se eu pegar as palavras que estão em L1 e as palavras que não estão em L2, então, ó, o que está em L1 e não está em L2. Está em L1 e não está em L2. Ué, se elas forem iguais, tem que ser a mesma coisa. Isso, basicamente sim. Ou seja, se não tem jeito, se L1 e não está em L2, não pode ter nada. Isso. Aqui o esperado é que seja nada, se elas forem iguais. E o que não está em L1 e está em L2. Peraí, o que não está em L1 e está em L2. Não pode ser nada também, porque se elas são iguais, não pode ser nada. É isso mesmo. Então, se eu pegar a união dessas duas condições minhas, tem que dar vazio. Se L3 é uma linguagem, não for vazia, L1 é diferente de L2. Tá? Então, assim, só para dar um exemplo para vocês, se eu pegar aqui, ó, só para gente entender, aqui aceita AB. E aqui também aceita AB. Tá? Eu vou pegar aqui, só mudar aqui, eu vou apagar aqui, ó. E vamos lá. O que você tem? Opa, só arrumar aqui. O que você tem em L1 e você não tem em L2? Que aqui está perguntando. L1, interseção com complemento de L2. Vamos imaginar que o universo seja C. Vamos colocar mais um C, que o universo seja A, B e C. Todas as palavras que podem ser formadas. Vamos supor assim. Então, o que ele está perguntando é AB, interseção com complemento do L2. Aqui é o L2. Complemento de L2 é o quê? É C. Aí eu pergunto, qual que é a interseção desses dois? É nada? Isso aqui é vazio. União com o que não tem em L1. O que não tem no L1? O que não tem no L1 é o C. C, interseção com L2, com AB. Isso aqui, interseção com AB, dá o quê? Dá nada. Então, vazio e vazio significa que essas duas linguagens são iguais. Beleza? Agora, só estou demonstrando para vocês o porquê de um e de outro. Agora eu vou apagar aqui. Tá? Vou até voltar aqui. Vou apagar aqui. E agora eu vou verificar o seguinte. ABC é igual a B? Ou seja, tem uma linguagem que aceita ABC e outra que aceita B. Aí você fala, não é igual. Mas vamos ver por que não era igual. L1 é ABC. Então aqui eu tenho o A, o B e o C.
E eu estou tirando interseção com complemento de L2. O que é L2? Complemento de L2 é C. Então aqui, complemento de L2 é C. A interseção dos dois deu alguma coisa? Deu C. Oxi. Então já começou a ficar ruim. Mas assim, eu vou continuar que eu já sei que ficou ruim. Mas assim, vamos ao contrário. Complemento de L1 é o quê? Complemento de L1, conjunto vazio. Interseção, complemento de L1, porque ela tem tudo. Tá? Porque a gente falou que o universo é isso aqui, ó. Aqui é o universo, tá, pessoal? É um U maiorzão, não é união, não, é o universo. Tá? Então, o complemento de L1, se o universo é ABC, ele tem todos, é vazio. Interseção com L2, L2 é AB. Interseção com AB. O que isso me dá? Me dá vazio. Mas C, o conjunto unitário formado só por C, união com conjunto vazio, me dá C. Então, L3 é Czinho. É vazia? Não. Então, eles são diferentes. Tá? Aí eu vou pro último aqui, ó. Só pra gente ilustrar o último exemplinho nosso, tá? Então, vamos lá. Opa. Pronto, acho que deu certo agora. Vamos lá. O último é, eu tenho aqui A e B, e lá eu tenho ABC. Como é que funciona? O que é L1? L1 é AB. AB. Interseção com complemento de L2. Qual que é o complemento de L2? Nada. Aí você fala, poxa, nada. Então, interseção com nada sempre vai ser vazio. Vazio, união com o quê? Complemento de L1. Qual que é o complemento de L1? O complemento de L1 é C. Interseção com L2. É o quê? A, B e C. Poxa, isso aqui dá C. Então, volta a mesma coisa. Ó. O L3 vai ser o Czinho. Então, não é vazia. Então, esses caras são diferentes. Tá? Então, assim, por que tem o que tem L1 e não tem L2 e o que tem que não tem L1 e tem L2? Por que eu faço os dois? Faço tanto para cá quanto para cá. Porque pode ser um elemento que tenha mais no L1 ou um elemento que tenha mais no L2. Então, assim, eu tenho que validar os dois, que não pode ter elemento. Basicamente, ele fala, não pode ter elemento que tem L1 e não tem L2, e também não pode ter elemento que tem L2 e não tem L1. Basicamente, essa é a inversão. Então, se a gente pegar essa equação aqui e ela me retornar uma coisa que não seja vazia, significa que são diferentes. Beleza? Então, com isso, a gente fecha a nossa aula de propriedades de linguagens regulares. Bons estudos para você. Qualquer dúvida, só perguntar. Abraço!